Aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos então mais uma capacitação. Hoje com o Theo, com a Mariana e com o Pedro sobre gestão de processos de negócio. O pessoal está conseguir compartilhar aí? O pessoal pode se apresentar também. Boa. Então, iniciando, obrigado aí, Suelin. E iniciando mais uma aulinha do Capacita. Então, hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu dar o full screen aqui. Tá aparecendo certinho? Boa. Agora tá bom. Boa. Então, a gente vai falar sobre gestão de processos de negócios. E, primeiramente, queria começar apresentando a equipe. Então, Mariana, por favor. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mariana. Eu faço parte da EPR há quase 3 semestres e eu estou como gerente de projetos na EJ. Boa noite, pessoal. Meu nome é Theo. Eu entrei na EPR esse semestre, esse aqui é o meu primeiro semestre. Faço engenharia de produção e estou no meu 4º semestre da engenharia de produção. Boa. Eu sou o Pedro Tom, então, sou consultor na EPR também. Entrei junto com o Theo e estou perdido ali entre o meu primeiro e o 5º semestre da engenharia de produção devido à transferência interna. Bom, então, seguindo, vamos direto para o assunto. O que é gestão de processo de negócio? Antes de entrar nos pormenores, é bom falar que uma nomenclatura muito utilizada é o BPM, que é o mesmo termo, só que em inglês, então Business Process Management, e é uma nomenclatura muito utilizada. Então, eu queria esclarecer isso, que caso durante a apresentação eu fale BPM, vocês entendam que eu ainda estou falando de gestão de processo de negócio. Então, é bom reiterar que a gestão de processo de negócio é uma disciplina gerencial. Então, para ela nortear a tua empresa e fazer com que tu caminhe em direção a otimizar os teus processos e maximizar os teus resultados. Essa disciplina, ela atua de ponta a ponta a empresa, por todos os departamentos e por todos os processos. Contudo, ela não é uma visão tão generalista, então tão departamental, e sim bem processual. Ela foca na unidade processo para conseguir ter uma visão bem detalhista e bem esmiuçada de toda a empresa. É importante reiterar também, para não confundir, o pessoal adora fazer nomenclatura parecida, então aqui tem o BPMN, que é, na verdade, uma notação de representação de processos. Então, vocês podem ver na direita, ali tem o retângulo, o losango, é isso que significa o BPMN, é uma representação gráfica. O que a gente vai falar agora, então, é sobre o BPM, e nele pode ser utilizado o BPN, mas não confundir os dois, que o BPM é realmente a gestão dos processos de negócio. E, de novo, reiterando que ele é uma disciplina e não uma ferramenta nem uma metodologia. Então, ele serve justamente para tu guiar o uso de ferramentas e metodologias em busca da otimização dos processos e a maximização dos resultados. Aqui, de início, eu já quero deixar uma dica de livro. Então, esse aqui é o BPM CBOC. Ele é escrito pela Associação de Profissionais de BPM Internacional. E são técnicos, né? Então, expertos da área, que contribuem para esse corpo de conhecimento, e é um livro bem técnico, e para quem quer se aprofundar no assunto, como é que eu posso dizer, o manual de BPM. Ele realmente é atualizado frequentemente, então vocês podem ver ali que é a versão 4.0, esse aqui foi publicado em 2019, então está bem atualizado e é uma ótima fonte de consulta. Sobre o BPM, então, os pontos-chave é que nem eu comentei, ele tem o foco na unidade, no processo e nas pessoas. Então, justamente, ir para cada um que está envolvido na empresa e dar essa noção de que tudo que tu faz, por menor que atividade, por menor que seja a tua atividade dentro da empresa, ela tem, sim, um impacto na entrega final da tua empresa. E entrando no resultado final, é justamente o BPM, ele estimula essa visão de fora para dentro, que se chama, né, o outside in, ou seja, do cliente. Então, tu começa vendo o teu produto acabado. O teu produto acabado tá bom, ele tá atendendo as expectativas e até superando elas. Ok, então agora a gente vai entrar para o ambiente interno e realmente atuar onde a gente está ficando, onde pode ser corrigido para melhorar ainda mais o resultado entregue no final. Então, uma definição ótima realmente de BPM é que ele é um elo entre a estratégia da empresa, os processos de negócio e a satisfação do cliente. Então, tanto a entrega do resultado, quanto se a tua empresa está caminhando para o objetivo traçado por ela, e se os processos de negócio dentro dela estão fluindo de acordo com o esperado. E então, estipulado o que é o BPM, para que ele serve?
Então, iniciando, acho que o ponto bem claro dele é que ele cria uma cultura e uma padronização de processos. Então, essa cultura, como eu comentei, da unidade, do processo, de todo mundo saber o seu lugar e saber que está impactando no produto final, é muito estimulada e difundida por ele. E junto com isso vem a padronização dos processos. Porque justamente, tu não pode ter cada pessoa fazendo o processo de uma forma diferente. Ele tem que ser padronizado e isso culmina, então, numa curva de aprendizado muito menor para um novo colaborador que chegue a entrar na empresa, né? Então, ele acaba tornando esse período de adaptação muito menor e faz com que a empresa consiga crescer de uma forma muito mais natural. E isso, essa padronização de processos, a cultura de processos, ela resulta, então, na redução de falhas e desperdícios. Então, justamente, o teu processo ele vai ficar mais eficaz e tu vai conseguir perceber erros muito facilmente, porque eles vão estar fugindo do padrão estipulado anteriormente, né? E à medida que tu for vendo essas falhas e tu for corrigindo elas, tu vai querer, então, medir os teus resultados para ver se está fazendo efeito. Então, até uma frase muito que todo mundo que faz produção ouve infinitas vezes, que é do Gottlieb, um guru da produção, assim, o cara é um israelita businessman. Diga-me como me medes e te direi como me comportarei. Então, justamente, tu saber como medir, assim tu vai saber como é que aquela coisa está se comportando. E daí tu vai poder, de novo, reatuar em redução e falhas e desperdícios. E quanto a essa cultura de processos, essa autonomia pro colaborador, gera uma melhora na comunicação. Então, essa troca de experiências que pode acontecer entre setores, entre até mesmo hierarquias diferentes, faz com que a otimização dos processos tenha algo muito mais natural e muito mais fácil, porque tu tem a informação do que realmente está acontecendo no chão de fábrica, e não é o de fábrica, ou até mesmo dentro da empresa, né, de serviços, enfim. Tu tem esse contato mais direto e não fica tão teórico. E tudo isso, é claro, contribui para uma satisfação do cliente muito elevada. Então, justamente, tu tem todo o teu processo padronizado, redução de falhas, medir os resultados, está tudo dando certo, e ter uma comunicação boa, o teu produto final vai satisfazer o cliente e vai chegar no teu objetivo macro de qualquer empresa, que é entregar para o cliente algo que foi prometido, né? E até mais, inclusive. E então, todas essas funções do BPM, elas solucionam várias dores. Aqui elas estão listadas e vou comentar um pouquinho sobre elas. Então, processos mal definidos, projetos despadronizados, uma alta taxa de retrabalho, tudo isso, né, referente aos processos, então, são solucionados justamente por essa padronização do BPM e essa cultura de processo. Inclusive, projeções não coerentes, então, quando tem dados não muito estáveis, a previsibilidade do teu processo, ela se torna muito difícil. Então, tornar ele consistente, ter dados que fazem sentido, faz com que a projeção, que tu vai fazer uma projeção de demanda, uma projeção de produção, se torne muito mais fácil e muito mais assertiva, né? Inclusive, como eu comentei antes, entregar algo que satisfaça o cliente inclui não atrasar. Então, se os teus processos eles estão bem controlados, estão bem padronizados, estão fazendo tudo no tempo estipulado, não vai acontecer um atraso nos entregáveis e, consequentemente, a eficiência dos processos vai ser elevada. Então, essas são algumas dores que o BPM ajuda a solucionar. E então, como a gente aplica a gestão de processo de negócio? A gente vai trazer então aqui duas metodologias, de novo reiterando que a gestão de processo de negócio em si não é uma metodologia, ela é uma disciplina, e essas são metodologias para aplicar essa disciplina na tua empresa. Então, essa metodologia que ela é um pouquinho mais clássica, foi o James Harrington que concebeu ela no livro Aperfeiçoando Processos Empresariais, em 1993, e ela é constituída de 6 etapas com 9 processos dentro delas. Então, iniciando, assim, tem a etapa de configuração, primeiramente, então, com visão geral e hierarquia de processos e definição de equipes. Então, é realmente tu entender, tu compreender todos os processos que estão envolvidos, que estão dentro da tua empresa, todas as atividades que os colaboradores exercem e ter eles bem especificados, né? Posteriormente, então, depois de ter isso, tu vai priorizá-los. Então, tu vai ver, esse aqui é meu gargalo, ou seja, é o que limita a minha produção. Esse processo aqui, então, me atrasa, faz com que eu gere atraso nos entregáveis. Esses que contribuem mais para os teus erros é o que tu vai priorizar para atuar posteriormente. Daí, então, isso nos leva à etapa de descrição, ou seja, a caracterização de limites de processo e mapeamento de processos. Aqui tu realmente, agora que tu sabe todos os teus processos, tu vai mapear eles e organizar eles. Então, a caracterização de limites, então, onde começa e termina, e o mapeamento, qual a ordem de processos que vai culminar no produto final.
Posteriormente, o mapeamento, tu vai fazer uma análise desse teu mapeamento. Então, uma análise dos dados que tu obteve, justamente para ver onde que são os pontos de melhoria e aonde tu vai poder atuar durante a aplicação do BPM. E após conseguir esses pontos, onde eles estão em aspecto negativo, tu vai entrar na etapa de melhoria. Tu vai elaborar planos de ação para justamente atuar nesses pontos e melhorar os teus processos. Daí tu vai implementar eles e avaliar se eles realmente cumpriram com o que foi esperado. Então, se justamente eles melhoraram o que tinha a ser melhorado. E assim, se isso for constatado, tu passa para a padronização, que é justamente tu escalonar, ou seja, difundir essas melhorias que tu implantou por todos os processos da empresa coerentes com essa melhoria, né? Então, justamente, tu testa ela primeiro para depois espalhar por toda a empresa a melhoria. Porém, a gente, como essa metodologia foi concebida em 1993, a gente trouxe, então, a metodologia da empresa DECA, que é uma consultoria especializada em gestão de processos, e que essa metodologia também é constituída de 6 etapas, mas foi elaborada por eles mais recentemente, e a gente achou que ela faz mais sentido para a nossa realidade de hoje, e ela também está um pouquinho mais explicadinha entre cada uma das etapas. Então, é o que a gente vai usar de guia para a nossa apresentação aqui hoje. Então, começando, eu vou explicitar um pouquinho cada etapa e depois a gente vai entrar em cada uma delas mais a fundo. Começando pelo projeto. Então, o projeto é a etapa que tu planeja toda a tua implantação do BPM, pensa em tudo que tu vai fazer, então vai definir teu método, tua metamodelo, tua anotação e tua ferramenta. Então, isso é o que tu vai utilizar ao longo do projeto inteiro para finalmente chegar no final e ter uma gestão de processo de negócio eficaz. Posteriormente, então, tu vai passar para a modelagem. Aqui tu vai entender os teus processos e documentar eles. Então, tu vai fazer o mapeamento as-is, que a gente chama, que é o mapeamento como está, traduzindo literalmente, que é justamente como a empresa se encontra no momento, como os processos estão organizados no momento, e mapeá-los de tal forma, para justamente entender todo o fluxo de atividades contido na empresa. Essa etapa, a simulação, ela é até considerada opcional pela própria DECA, justamente porque ela é um pouquinho mais cara. Ela é mais cara porque tu precisa extrapolar, então, usar dados para ver se o teu mapeamento ele consegue, como eu posso dizer, os processos podem ser mudados e se eles comportam tal demanda ou tal produção. Então, tu vai usar um conjunto de softwares mais robustos e cálculos complexos para justamente ver se os teus processos conseguem cumprir o que quer que eles cumpram no futuro, né? Então, isso é um pouquinho mais caro, então é opcional e pode passar batido se a tua empresa não comporta esse tipo de análise. Posteriormente, então, a execução, essa é uma etapa um pouquinho mais natural, se diz assim, porque ela está acontecendo a todo momento dentro da tua empresa. Então, justamente, os processos eles estão sendo executados a todo momento, eles estão sendo rodados a todo momento. Então, isso acaba acontecendo ao longo do projeto inteiro, mas ele abrange, então, a próxima etapa, que é o monitoramento. Então, tu vai ir assistir essa execução com olhos críticos, para justamente identificar o que tem que ser melhorado, aonde estão os pontos de melhoria, e daí sim ter essa análise mais com o olho treinado, né, justamente de fora do projeto para conseguir ter esses pontos a melhorar. E assim tu passa para a etapa 6, que justamente é a melhoria em si. Então, elaborar ideias para as mudanças e gerar inovação na empresa e mudar completamente os seus processos de modo que eles entreguem mais do que eles entregam atualmente. E aqui, então, entra o mapeamento to be, que oposto ao mapeamento as-is é o futuro, então, o a ser, né, literalmente. Então, é como tu quer que ao final da implantação do BPM, os teus processos estejam e que dessa forma tu acredita que eles vão ter uma eficiência ainda maior. Então, tu até pode notar bastante semelhanças com o método anterior, mas ele é um pouquinho mais claro e mais explícito. Então, agora, explicando ele a fundo, eu vou começar pela primeira etapa, então, o projeto. Justamente o projeto, tu tem que definir o método, a metamodelo e a anotação e a ferramenta, como eu falei. Então, o que é o método? O método é qual a metodologia, o método que tu vai utilizar para fazer toda essa implantação. Então, aí tu define justamente todas essas diretrizes que tu vai usar ao longo de todo o projeto, ao longo de todas as outras etapas. Assim como a metamodelo. Então, o que tu quer modelar? Tu quer fazer um fluxo de valor? Quer fazer uma estrutura organizacional? Quer um mapa de processo somente? Tudo isso tu vai definir agora, anteriormente ao projeto desenrolar, propriamente dito.
para tu ter tudo certinho, né, antes de começar. A notação, eu falei antes da BPMN, inclusive ela é uma das notações mais utilizadas e que pode ser utilizada, mas existem outras. Então aqui tu vai determinar a notação que tu vai utilizar e junto com ela a ferramenta. Então a ferramenta para o próprio mapeamento de processos, a simulação, se tu acabar realizando ela, justamente tu vai determinar agora e isso fica totalmente a gosto da equipe, que é uma ferramenta colaborativa, uma ferramenta um pouquinho mais completa e isso é totalmente de acordo com como tu quer executar o projeto. E na etapa de projeto é bom tu entender os teus processos antes de mapeá-los, né, na próxima etapa. Então aqui tem duas que na verdade são três jeitos de classificar os seus projetos. Então os processos, desculpa. Então a hierarquia dos processos e a caracterização dos processos, sendo que a caracterização dos processos se divide em CIPOC e IGOI, que eu vou explicar elas um pouquinho depois. Primeiramente, começando pela hierarquia dos processos, então, é justamente a divisão de todas as atividades da empresa. Então, iniciando pelo macroprocesso, ele é um processo um pouquinho mais contínuo, ele é contínuo, então ele está sempre sendo executado justamente para a empresa andar em direção ao objetivo. Então, da identidade organizacional, quando tu estabeleceu a missão, a tua visão, os valores, esses macroprocessos garantem que isso está sendo seguido. Então, ele envolve justamente as funções da estrutura organizacional mesmo. Passando para o processo, propriamente dito, o processo já tem o início, o meio e o fim bem delimitados. Então, justamente, eles recebem entradas, agregam valor e entregam uma saída, que pode ser o resultado final ou pode ser uma saída para um próximo processo. E dentro do processo, tu pode segmentar ele em subprocessos, que são desdobramentos relacionados, né, que vão compor o processo. Então, justamente para ter uma visão um pouquinho mais detalhista do processo. E dentro desse subprocesso, tem só mais duas, eu prometo, pessoal. Dentro desse subprocesso tem a atividade e as tarefas. Então, a atividade, elas são ações específicas dentro do subprocesso. Então, pegando um exemplo que fica um pouquinho mais fácil, por exemplo, tem que cortar um tecido, né? Isso dentro já do subprocesso, tem que cortar um tecido. Essa é a tua atividade, cortar o tecido. Porém, a tarefa são as especificações da atividade. Então, o que tu precisa ter para realmente realizar essa atividade? Então, por exemplo, cortar o tecido, a minha tarefa é pegar a tesoura, porque eu preciso da tesoura para realizar a atividade de cortar tecido. Então, essa é a subdivisão. Ela é bem minuciosa e assim tu consegue ter todos os detalhezinhos do teu processo e de toda a tua empresa. E quanto à caracterização dos processos, que eu comentei antes, então a gente tem o CIPOC e o IGOI. Então, o CIPOC, ele justamente é uma divisão, né, em categorias. Ele tem esse nome porque cada letra é uma palavra. Então, suppliers, input, process, output e customers. Os suppliers, então, nada mais são do que os fornecedores, né? Então, justamente aqueles que te dão a matéria-prima, por exemplo, pode ser os dados, mas é quem traz o input. O input eu vou explicar daqui a pouquinho, mas só para vocês terem isso na cabeça. É quem vai trazer os insumos necessários para tu realizar o teu processo. Da onde que tu vai pegar, da onde tu vai comprar, enfim. Já o input, então, justamente é o que tu vai utilizar dentro do processo, é onde tu vai atuar. Então, pode ser matéria-prima em caso de fábricas, pode ser dados, pode ser até mesmo pessoas em caso de serviços, mas é onde tu vai atuar, o que tu vai transformar com o teu processo. Então, no processo, é justamente a atividade que agrega valor ao input. Então, o processo é realmente a ação que tu realiza em cima da matéria-prima, do dado, da pessoa, para agregar valor a isso, né? E esse processo, ele resulta num output. Então, o output é a saída, pode ser tanto um produto final, quanto um produto intermediário que vai ir para outro processo. Então, pode até acabar se tornando um ciclo, sabe? O output de um processo pode virar o input do próximo. Então, é justamente essa nomenclatura para uma divisão do processo mesmo. O output é a saída e os customers, fazendo um panorama ao que eu falei sobre os suppliers antes, é quem vai receber esse output. Então, o cliente final ou até mesmo o próximo processo que vai receber esse output para atuar em cima dele como um input, acaba virando mesmo um ciclo. E essa classificação ela é bem clara, assim. Ela dá para dividir bem certinho todos os processos e eles ficam bem explicitados, assim, bem de frente, como vocês podem ver na imagem. É super bem organizado. Já o IGOI eu acho, pessoalmente, um pouquinho mais complicado de entender, até porque ele tem menos categorias, né? Então, acabam acumulando mais coisas juntas. Mas as letras significam, então, inputs, guides, outputs e enablers. Os inputs e os outputs eu já expliquei, eles continuam sendo a mesma coisa, as entradas e as saídas do processo.
mas o que muda são os guides e os enablers. Então, justamente, guides, como a palavra já sugere, são os guias para tu realizar o teu processo. Então, naquele exemplo lá que eu tinha dado sobre a tesoura, sobre cortar o tecido, se tu vai cortar o tecido, tu precisa saber onde cortar. Então, por exemplo, passar a régua para traçar a linha, essa linha vai ser o teu guide, por exemplo, né? Mas ele pode ser desde recursos físicos até mesmo conhecimento. Então, o que tu realmente precisa para fazer o processo, né? Eles respondem a perguntas, então, por que, como e quando a gente vai fazer o que a gente está fazendo. Já os enablers, então, são um jeito de traduzir seria viabilizadores, justamente os recursos necessários para tu realizar o que tu precisa realizar. Então, no exemplo, seguindo o exemplo, né, o corte de tecido, um recurso seria a tesoura, o giz para traçar a linha que vai ser o teu guia. São todas os produtos, todos os itens que tu vai utilizar que facilitam e que te ajudam a realizar realmente o processo em si. Então, essa é o segundo tipo de caracterização que tu pode utilizar. Agora, então, eu vou chamar a Mariana para seguir nas etapas da metodologia, entrando na modelagem. Gente, então, agora seguindo para a segunda etapa. Então, falando um pouquinho sobre a modelagem, é o momento que tu bota a mão na massa e decide fazer um mapeamento atual dos processos que tu deseja. Pode ser pode ser vários. Eu, por exemplo, no meu primeiro projeto, eu tive que fazer junto com alguns colegas da EPR mais de 90 mapas em relação aos processos de uma empresa. Então, é nesse momento que tu começa a entender de maneira mais profunda. Após tu entender de maneira macro o processo, agora tu vai entender de maneira de tarefas e atividades. Além disso, tu vai fazer o desenho desse fluxo, tanto de atividades quanto de informações. Então, tanto a atividade de uma pessoa, quanto a informação que tu manda de um e-mail para outra pessoa, isso também é mapeado. E o mais interessante de ter esse desenho do fluxo é poder ter ele como padronização desse fluxo. E também comentando sobre a nomenclatura BPMN, que é algo que o Pedro havia comentado para não se confundir com BPM, e por isso que ele está aqui dentro como a nomenclatura mais utilizada para o mapeamento. Mas também a gente pode utilizar nomenclaturas de mapeamento de fluxo de valor, por exemplo, que é completamente diferente do BPM. Então, agora fazendo meio que uma ordem de como funcionam as coisas na modelagem, que eu recomendo que vocês sigam, para assim não precisar ter trabalhos depois ou tardar o que vocês gostariam de fazer em determinado tempo e atrasar. Então, a primeira etapa que vocês deveriam fazer é ter a definição das equipes, ou seja, entender equipes, setores ou pessoas que são responsáveis por aquele processo, também equipes, setores, pessoas que participam e também outros que têm a participação mais fraca no processo. Além disso, tu precisa fazer uma análise do processo, ou seja, é nesse momento que tu vai fazer um levantamento das informações que ocorrem nesse fluxo com os colaboradores. Após isso, depois de tu entender o processo e entender com quem tu se comunicar para fazer essa análise, tu vai poder, assim, colocar todo o teu conhecimento sobre esse fluxo em um software, fazendo um mapa e, assim, podendo padronizar esse caso. Por fim, a validação dos mapas, que tu faz uma verificação junto com esses colaboradores. Porque mesmo tu já mapeando, mesmo tu já tendo entendido esse processo, talvez tu possa ter entendido algo um pouco errado, talvez a própria pessoa que tu esteja perguntando sobre esse fluxo, ela possa ter esquecido de algum ponto, então é sempre importante essa validação no final da modelagem. Então, agora começando pela definição das equipes, o que significa a definição das equipes? Então, como um processo, ele não depende somente de um setor, assim, a maioria dos processos, não é 100%, mas a maioria dos processos dependem de mais de um setor, mais de uma equipe, com quem que tu vai se direcionar para poder perguntar sobre determinado fluxo? E é assim que tu consegue se organizar como setores responsáveis, que são aqueles que conhecem aprofundado, tipo, de maneira super boa, como funciona o fluxo e quais são as importâncias dele. Também tem os setores participativos, que são setores que apoiam e também influenciam nesse processo, então eles não podem ficar de lado. E daí tem os setores com uma participação mais fraca,
que eles não influenciam diretamente nesse fluxo. Agora, trazendo então de uma maneira mais visual, como isso significa, como eu colocaria isso, normalmente a gente coloca em tabelas. Em setor responsável, por exemplo, a gente utilizou essa maneira de organização visual. Então, setores responsáveis seria uma bolinha cheia, setores participativos uma meia bolinha, e o setor participação fraca seria uma bolinha vazia. Então, pegando um exemplo de um processo, então, algo que acontece em todas as EJs, uma venda de um projeto, o setor de marketing e o setor de vendas, eles são os setores com a maior importância nesse processo. Ou seja, eles são importantes de uma maneira mais superior do que o setor participativo. Então, com eles, por exemplo, o marketing, ele precisa de um bom marketing, ele precisa desenvolver, ele precisa atrair mais clientes, o setor de vendas, ele precisa fazer todas as atividades do funil. Então, eles são os mais importantes para o processo, mas isso não tira a importância do setor de projetos, por exemplo. Então, quando tu for fazer uma proposta ou talvez comentar sobre o possível diagnóstico, tu precisa conversar com um diretor de projetos, por exemplo, para entender como elaborar uma proposta, quais são os pontos importantes para aquela empresa que a gente consiga fazer com o setor de projetos. Então, com isso, ele tem uma participação, não é uma participação tão forte e tão diretamente relacionada à venda de projetos, mas ela também é importante. E, por fim, o setor financeiro, que ele tem uma participação muito fraca, porque ele não tem uma influência direta, mas ele também importa. Por exemplo, tu precisa saber do valor necessário para poder vender um projeto, mas tu não precisa diretamente falar com o setor financeiro se tu tem uma planilha, se tu tem algo. Então, por isso que ele tem uma participação bem mais fraca comparado aos outros. Tá, mas por que eu vou fazer isso em relação ao mapeamento, sendo que eu estou mapeando processos e não setores, né? Então, essa importância é porque, como o Pedro havia comentado bem no início da apresentação, a gente tem que entender que os processos não dependem somente de um setor, ou seja, se tu quiser se comunicar com uma pessoa, tanto na tua EJ, sabemos que EJs são menores, tem menos quantidade de membros, então com isso a gente consegue entender os processos de cada um. Mas, por exemplo, uma empresa grande, com quem que tu vai recorrer para entender e analisar esse processo, sendo que tu nem sabe quais são as pessoas? Tu não vai precisar chamar todos os supervisores, por exemplo, para perguntar, quem realiza esse processo? É assim que é uma maneira mais fácil e mais rápida e que ajuda no momento de analisar o processo que vai vir logo após, para ser algo muito mais fluido e que beneficia e não tarda esse mapeamento. Então, como a gente vai compreender e analisar um processo que nem nós conhecemos? Ou seja, se tu quiser, até mesmo dentro da tua própria empresa, por exemplo, se tu é uma EJ que tem setores bem diferenciados, a pessoa que faz o setor de projetos talvez não entenda o que acontece no setor de vendas. Então, para quem que tu vai se direcionar e como que tu vai conhecer isso, sendo que tu mesmo não conhece? Então, o primeiro ponto, que é um dos mais interessantes, principalmente para as EJs, é por meio de workshops, ou seja, agora tu entendendo como funciona o mapeamento, tu vai apresentar como funciona isso para tua empresa e por meio de workshops eles vão conseguir fazer e desenhar o processo por conta própria. Ou seja, é nesse momento que vai ter uma conexão entre os membros de uma EJ, por exemplo, e até eles mesmos vão começar a discutir sobre esse processo, não somente mapeá-lo. E é nesse momento que é um dos mais importantes que, além de tu entender o processo e conseguir mapeá-lo, tu vai ouvir a conversa dos outros, tu vai ouvir as discussões que eles vão ter, e assim tu vai conseguir extrair insights para os próximos passos dessa metodologia, principalmente para depois conseguir melhorias. Além disso, tem a análise de documentos, que para mim é a que mais depende de outras, por assim dizer. Assim, se precisa de uma análise de documentos, também vai precisar de uma outra ação, porque se é uma empresa que já tem padronização, que já tem manuais, por exemplo, não necessariamente os processos, eles estão feitos pelos manuais. Existe um manual? Existe um manual, mas talvez a pessoa tenha modificado algumas coisas que para ela possa facilitar. Então, além de fazer essa análise de documentos, também é importante falar
falar com o próprio colaborador que atua nessa atividade. Então, é com isso que a gente faz as entrevistas. Eu, por exemplo, no meu primeiro projeto, nesse que eu fiz mais de 90 mapas, eu sentei com os supervisores de cada setor, e além disso, os supervisores, alguns colaboradores deles mesmos, que estavam mais empenhados na maneira computacional e braçal da atividade, e realmente eu fiquei perguntando para eles como funciona o processo, se há alguma inconformidade que acontece, como funciona o fluxo. É realmente ter uma conversa e tu ser super aberta a perguntar várias situações, e nesse momento é a situação que, é importante perguntar, gente. Não tenham receio de questionar sobre um processo, de ficar perguntando sobre ele, porque vocês não são obrigados a saber um processo que não é de vocês. Então, se sintam livres em perguntar. Após isso, também tem os questionários, que é, por exemplo, nesse momento de pandemia, se vocês da EJ não conseguirem se comunicar em grupo ou até mesmo com o cliente, criar questionários com perguntas que consigam direcionar eles a pensar de uma maneira de melhorias e pensar também como vai funcionar o fluxo, também é super importante. E, por fim, também tem as observações, que em empresas mais voltadas, indústrias ou fábricas, que têm atividades mais manuais, por exemplo, que não depende de um processo computacional, por assim dizer, tu consegue visualizar muito facilmente o que acontece. Por exemplo, o exemplo que o Pedro deu no início, se tu consegue ver a pessoa pegando uma tesoura, a pessoa cortando um tecido. Ou seja, também é uma ótima maneira de fazer um mapeamento somente com observações, e também tu consegue tirar insights para possíveis melhorias somente com esse olhar diferenciado para o processo. Então, agora que tu já pôde entender quem faz parte desse processo e se comunicou e analisou e entendeu esse processo, agora é o momento de colocar ele num software para poder fazer a padronização dele. Então, pensando assim, então, volta um pouquinho no anterior, esse mapa, por exemplo, para vocês verem que, muitas coisas são processos na nossa vida. Eu curso a cadeira de gerenciamento de processos esse semestre, e eu fiz esse mapa baseado numa compra de roupa, de vestimenta de maneira presencial. Então, o mapa com várias tarefas, com vários possíveis finais, com várias diferenças, foi somente para alguém querer comprar uma roupa presencialmente. Então, vocês vão ver que, de maneira visual, é super fácil de entender como funcionam esses softwares, porque tudo que está na nossa vida tem um processo, mesmo que involuntário, até mesmo da maneira que tu levanta de manhã, por exemplo, de levantar, escovar os dentes, trocar de roupa, é um processo. Então, agora falando da notação BPMN, que é a mais utilizada pela maioria dos softwares. Então, por exemplo, o primeiro é o início do processo, ele é uma bolinha verde normalmente, ou uma bolinha com a borda mais fina. Também tem as caixas de ações, que é nelas que tu vai escrever as tarefas e as atividades. É nelas que tu vai escrever, porém, tu tem que escrever elas com um verbo no infinitivo. Ou seja, o exemplo que o Pedro deu seria cortar o tecido, costurar o tecido, enrolar o tecido, não pode ser costura o tecido. Então, é uma das notações do BPMN. Tem as tomadas de decisões, que eu vou falar um pouquinho mais, mostrando exemplos sobre elas. Também tem o fim do processo, que ela ou é uma bolinha vermelha ou uma bolinha com as laterais mais grossas. E também tem os eventos intermediários, que eu também vou explicar um pouquinho, e ela é ou com essa bolinha mais amarelada ou com uma bolinha que as laterais, ela possui um vão nessas laterais. Então, também falando da notação BPMN, quando tu chegar num processo, num software, tu vai ter somente a caixinha de processos, que se chama piscina, e dentro delas tu vai colocar as áreas que fazem parte desse processo, que na notação se chamam raias. Ou seja, a primeira área seria a área em que o processo começa, ou seja, se precisar começar, sei
no corte para depois ir para a costura, por exemplo. Então, é assim que funciona a raia e a piscina. Agora, então, falando sobre as notações que eu havia dito antes, sobre esses desenhos. Então, o primeiro desenho era mais simples, assim, muitas pessoas não utilizam os extras dele, assim, eu vou falar para vocês os mais utilizados entre eles, ou seja, quando o início não é nenhum, é o mais utilizado, porque não depende de algo a mais. Talvez o início dependa de uma mensagem, ou seja, precisa, por exemplo, da mensagem de um cliente para poder começar o processo, ou o início do timer, que depende de algo que venha antes, se o processo depender de outro processo que venha anteriormente. Além disso, tem os eventos. Esses eventos, os mais utilizados é um evento de timer e o evento de mensagem. O evento de timer, ele é utilizado para, caso tu precise aguardar algo, ou seja, aguardar a documentação, ou seja, um tempo que talvez o teu colaborador esteja parado aguardando a realização de outro setor, por exemplo. E também o evento de mensagem, que é o momento em que alguma mensagem por e-mail que precisa ser enviado para um cliente ou para outro setor da empresa. Então, esses são os mais utilizados. Realmente, não vou me estender nos outros, em função de que realmente os que eu vou dizer para vocês são os que eu utilizei na maioria dos meus processos e os meus colegas de PR também. Por fim, tem o botão de final, que normalmente a gente utiliza ou o fim de terminação, que ele é onde acaba o processo 100%, sem nenhum problema. E também tem o fim por erro, que ele é um fim que deu um problema no corte. O Pedro me deixou bastante com esse processo na cabeça. Deu fim no corte, rasgou o tecido. Então, ele não vai poder utilizar esse tecido, então deu fim por erro. Pensando num fim cancelamento. Um fim cancelamento pensando no mapeamento que eu fiz para fazer uma compra numa loja. Eu não achei nenhuma peça que eu gostei, então eu cancelei, eu não quis mais comprar uma peça de roupa. Ou seja, foi um fim de cancelamento. Eu não quis mais prosseguir naquele processo. Agora, então, falando sobre os pontos de decisão, que são esses gateway, que o mais utilizado é aquele que está escrito exibir marcador, mas o segundo mais utilizado é o gateway paralelo. Então, o exibir marcador, que é nesse, é o mais utilizado, porque é naquele momento que tu vai ter duas opções de caminho. Ou seja, se ocorreu algum problema, por exemplo, tu passa por um caminho. Se não ocorrer nenhum problema, tu continua por outro caminho. E é nesse momento que tu vai conseguir entender essas nomenclaturas do BPMN. Também esse gateway paralelo, ele é bem parecido com esse da tomada de decisão, mas esse paralelo são coisas que acontecem concomitantemente. Ou seja, tu não sei, pensando numa coisa que tu faz ao mesmo tempo, tu pode comer, tu come arroz, mas também tu pode comer feijão junto. Ou seja, são coisas que acontecem de maneiras paralelas, sabe? E agora, mostrando isso de uma maneira mais visual, de como acontece. Aqui tem um mapa sobre compra de refrigerante. Os dois são os mesmos, se vocês verem, tanto o início quanto o final são os mesmos, quanto as tarefas também são as mesmas. Mas aí vocês vão ver nos pontos de decisão que um pode ser escrito refrigerante disponível e o outro refrigerante disponível, ou seja, tu tem duas opções. Já no de baixo, tu pode fazer uma pergunta sobre isso. Isso é muito de vocês que escolhem se vocês querem escrever frases, ou seja, há uma inconformidade, ou não há uma inconformidade, ou existe alguma inconformidade? Sim e não. Então, isso depende muito da nomenclatura de vocês. Outro ponto importante é que quando tu abre esse ponto de decisão, tu tem que fechar ele. É sempre importante lembrar isso. E isso vale para a mesma coisa com um gateway paralelo. Quando tu abre um gateway paralelo, tu tem que fechar ele também. Então, agora que a gente falou um pouquinho sobre como funciona essa nomenclatura BPM, como colocá-la em prática. As plataformas são para ser feitas no momento do projeto, mas a gente decidiu colocar nessa etapa da apresentação para ficar um pouco mais visual para vocês.
Então, o primeiro e o mais conhecido de todos é o Visage. O Visage, ele, por exemplo, para engenharia de produção, a gente consegue utilizar ele no quinto andar, sem problema nenhum, tem em todos os computadores, então para a gente é muito favorável isso. O Visage, ele possui 3 possíveis softwares, e o de graça, o que é uma ferramenta gratuita, é o Modeler. Ele é super bem, tem todas as nomenclaturas BPMN 2.0, que é a mais recente de todas. E também algo muito interessante é que ele não é necessário internet. Ou seja, em um dos meus projetos, eu tinha que ir numa indústria e eu tinha que mapear esse processo e eu não conseguia ir lá e eu não conseguia ter internet. Então, ter o Visage foi uma grande saída para eu não precisar recorrer à internet do meu celular ou tipo. Além disso, tem o Visio. Se tu tem um pacote da Microsoft, ele é super interessante. E também ele não somente funciona com o BPMN, ele tem outras nomenclaturas, assim, ele tem nomenclaturas de... dependendo do pacote que tu pega. E ele... Tinha trancado um pouquinho, Mari. Oi? Tinha trancado um pouquinho ali. Ah, tá. Voltando então para o vídeo. Isso. Então, os pacotes, eles são de 20 a 70 reais. E eu já conferi, e no nosso Office 365, que a gente tem disponível pela URGS, infelizmente não tem essa possibilidade de a gente usar. Então, seria ou por conta da EJ ou por conta própria, em função disso. Também tem o Lucidchart, que ele é super interessante, assim. Eu, pessoalmente, eu utilizo muito ele e o Visage. Então, ele é algo online, ou seja, tu entra na internet com ele. Ele também não é somente BPM, ele tem outras situações e ele também tem exemplos de mapa. Ou seja, se tu não tem um conhecimento tão grande, é interessante olhar os modelos que eles têm, os exemplos que eles têm, para tu poder fazer. Outra coisa interessante é que tu pode compartilhar em tempo real com eles e também salvar instantaneamente sem problema nenhum. O mais interessante de tudo é que ele é gratuito quando tu tem um e-mail da URGS. Então, algo que eu soube há pouquíssimo tempo sobre isso, e eu vou compartilhar um pouco dessa informação com vocês sobre como conseguir diretamente o Lucid. Vocês precisam se cadastrar no Lucid com um e-mail da URGS, ou entrar com o e-mail de vocês. Tipo, se vocês têm logado no computador de vocês o Office 365 com o e-mail da URGS, vai entrar também instantaneamente no Lucid com ele. E daí, com isso, vocês têm que pedir uma solicitação de conta estudante para eles. É super tranquilo, é clicar num botão, clicar em 2 botões no máximo, e assim vão enviar um e-mail para vocês nessa conta da URGS, ou seja, se vocês não têm uma conta na URGS, entrem no portal, que vai dizer certinho como criar. Eu tive que criar uma, porque eu não tinha antes. E eles vão enviar um e-mail na hora para vocês, demora menos de 1 minuto, dizendo que vocês conseguiram essa conta estudantil e vocês acessam e agora vocês conseguem de maneira free todas as utilidades do Lucid. Também, outra situação, se vocês não querem ter que criar uma conta da URGS ou ter que fazer toda essa função, também tem o Retlo, que também é um mecanismo online, ele funciona da mesma forma que o Lucid. Ele tem menos pontos, assim, ele só funciona no BPMN, mas ele é uma plataforma gratuita e tu pode entrar quando tu quiser, da maneira que tu quiser. E por fim, também tem o PowerPoint. Se vocês quiserem usar, na aba de formas, aparece fluxograma e tem todos a nomenclatura BPMN em formas lá. O problema é que vocês têm que criar daí a piscina, vocês têm que criar a raia, mas é algo super interessante, porque se vocês usarem o Office da URGS, é gratuito e também ele funciona em todos os computadores, quase todos os computadores têm um pacote Office nele ou alguma coisa assim. O problema é que, por ser somente num slide, teria que ser mapas pequenos, mas é um ótimo quebra-galho. Por fim, então, finalizando a modelagem, tem a validação dos mapas, que para mim é um dos pontos mais importantes e que talvez ele possa gerar um retrabalho. É nesse momento que tu vai consultar
com os colaboradores e com os supervisores se o mapa que vocês fizeram está correto, se está o máximo detalhado possível o que eles querem, se o vocabulário que eles têm é o que está no mapa, ou seja, tem situações que eles possam, por exemplo, se vocês vão fazer um mapa para uma empresa de direito, talvez vocês não saibam a nomenclatura de direito, mas aí é nesse momento da validação que vocês vão entender e conseguir expressar da melhor maneira possível, porque o mapa não é para vocês, e sim para o cliente, ou se for para vocês, se for da IJ. Mas o mais importante de tudo isso é que essa apresentação de validação não é uma apresentação final, ou seja, tomar cuidado com isso, vocês precisam dessa validação antes, porque se vocês chegarem numa apresentação final e tiver alguma coisa errada, não vai ser interessante para o cliente, muito menos para vocês. Então, tomar cuidado com isso e não deixem de lado essa validação. E por fim, da modelagem, algo super importante sobre ela é que ela não é o ponto final dessa metodologia. Tanto da disciplina BPM, tanto essa metodologia que a gente pegou para vocês, porque muitas empresas, elas falam assim, eu consegui ter uma... Oi, Maria, travou um pouquinho. Todos os processos podem ter melhorias, gente. Então, apareceu para mim agora que a minha internet está bem. Mas todos os processos possuem melhorias e com isso a gente não pode se contentar em somente em mapeei, tá padronizado, eu vou deixar assim. Então, com isso, é super importante dar continuidade a esse processo até chegar no passo de melhorias. E com isso, eu vou dar minha palavra para o Theo continuar falar um pouquinho mais sobre isso. Show de bola, Mari, muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou estar falando para vocês agora sobre a fase de simulação, tá? Na fase de simulação, os processos eles são simulados com base em medidas de desempenho. Então, são planejados os resultados quantitativos que o processo deve alcançar. E depois disso, então, como todo falou lá no início, vai ser utilizado uma ferramenta de simulação ou modelo matemático, depende muito da situação, né? E com o estudo desse modelo matemático vai ser previsto, então, se o processo está capaz ou não, se o processo está bom ou não. Então, o lado bom da existência da simulação é que os erros podem ser encontrados antes mesmo de serem implementados dentro da empresa. Mas caso sejam detectados esses problemas, então a empresa vai ter um tempo suficiente para fazer essas modificações, certo? Lembrando, então, como o Tono falou, que ele faz uso de ferramentas e modelos matemáticos que às vezes são inacessíveis para muitas das empresas, principalmente as pequenas. Então, acaba não sendo uma fase tão obrigatória assim, tá, gente? Show. Agora, entrando na fase de execução, nessa fase a gente vai planejar como vai ser essa implantação. Então, nós vamos considerar sempre se há necessidade de treinamento, se vai ser necessário, por exemplo, a aquisição de software, implantação de novos sistemas. Então, tem que cuidar disso. Então, essa gestão da mudança vai auxiliar a organização a fazer modificações de uma maneira que impacte no dia a dia dos funcionários seja sempre o menor possível. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, gente. É algo que toca muito quando a gente vai apresentar mudanças dentro de uma empresa. Por exemplo, imagina um funcionário que está trabalhando há 20 anos na empresa, fazendo aquilo ali sempre do jeito dele, e chega alguém e fala para ele que aquilo ali não está certo, que ele tem que fazer de outro jeito. Então, temos sempre que cuidar como vamos falar isso para ele e tentar sempre impactar o menos possível, tá bom? Sempre lembrando que tem que ser visto como o mais positivo possível para o funcionário. E como todo falou lá no início também, isso ocorre de maneira natural. A fase de execução é algo inerente aos processos. Show de bola. Agora nós vamos falar da fase de implantação, pessoal. A fase de implantação, ela trata da execução dos processos que foram identificados, mapeados e redesenhados nas fases anteriores do ciclo. Essa fase, então, ela trata de duas abordagens principais para a implantação dos processos. Uma delas tem a ver com a implantação dos processos digitais, que então é a implantação sistêmica, e a outra tem a ver com a implantação de documentação de processos, que é a implantação não sistêmica. Essas abordagens, apesar de elas possuírem características muito diferentes, elas são complementares, então elas são bem importantes de serem utilizadas de maneira conjunta. Show. Estou falando agora da abordagem sistêmica, ela acontece através de implantação sistêmica, que é realmente quando as melhorias propostas elas são baseadas em um modelo de processo automatizado ou um processo digital.
Na abordagem sistêmica, então, existem as etapas de modelagem técnica do fluxo de processo, regras de decisões, casos, desenvolvimento das telas e formulários das atividades, integrações, programação de scripts, preparação de roteiros de instalação e testes, assim como parametrizações gerais do BPM. Como essa abordagem é bem mais técnica, visto que leva em conta esses exemplos, como criação de modelagens, desenvolvimentos, parametrizações, deve sempre ser previsto também o treinamento dos responsáveis e dos atores do processo, para que o uso dessas ferramentas e execução das suas atividades ocorram de maneira prevista. Show. Falando então agora da implementação não sistêmica. Nessa abordagem, o modelo do novo processo ele é baseado exclusivamente em melhorias de negócio. Então, esse modelo basicamente retrata o registro de conhecimento apresentado através de, por exemplo, procedimentos operacionais padrão e documentação de fluxos. Essa abordagem, então, na maioria das vezes, é totalmente dependente do controle e da responsabilidade humana, tá bom? Então, para sua realização, deve sempre se levar em conta que é necessário um sistema de acompanhamento eficiente, uma eficiente gestão de mudanças. Então, sempre leve isso em conta na hora de implementar essa implementação não sistêmica. Vamos passar. Show de bola. Chegando agora, então, na fase de monitoramento. Ela basicamente tem a finalidade de monitorar e medir o desempenho dos indicadores aplicados nos novos processos, avaliar os resultados e seu alinhamento com as metas e objetivos da organização. Show. Então, agora eu vou estar falando para vocês os 4 principais e mais importantes pontos de serem monitorados durante a análise de processo. Tá? O primeiro deles é o tempo. Então, nós vamos analisar o tempo de duração do processo que a gente está analisando. O segundo é o custo. Vamos analisar o custo monetário despendido com o processo, se ele é custoso ou não. O terceiro, a capacidade, quanto que o processo efetivamente produz, se ele é capaz ou não. E o quarto, então, que é a qualidade. Vamos analisar vamos analisar a quantidade de erros e a quantidade de variações do processo. A forma como vai ser realizado esse controle, tá? Ele tem que ser alinhado com as práticas da gestão da empresa e as tecnologias disponíveis para esse monitoramento. Não é toda empresa que, por exemplo, vai ter um sistema só para monitoramento de processo, tá bom? Então, falando de tecnologias, eu trouxe aqui para vocês o BAM. O BAM, ele é conhecido em português como Sistema de Monitoramento de Atividades. Tem aquele nomezinho em inglês ali que eu não vou passar a vergonha de ler. Mas ele basicamente é uma tecnologia que permite realizar o monitoramento em tempo real de indicadores. Então, isso possibilita uma tomada de decisão de forma bem ágil a partir da análise desses próprios indicadores, tá bom? Então, o BAM, ele nada mais é do que aqueles nossos famosos dashboards, tá? Ele é aquela área onde se encontram todos os indicadores da empresa. Esses indicadores, desde que estejam atualizados, podem e devem ser utilizados para a tomada de decisões. Resumindo, então, na nossa fase de monitoramento, é feito o controle e a verificação do processo, além de promover meios para melhorar os resultados com agilidade. Vamos passar. Show de bola, pessoal. Então, agora chegando na nossa última, uma das mais importantes fases, que é a fase de melhoria. Ela basicamente tem o objetivo de analisar os resultados obtidos na fase monitorar, fase anterior, comparar com as metas que foram estabelecidas pela empresa e garantir que os processos de negócio estejam alinhados e otimizados para atender a estratégia da organização. Show de bola. Então, agora vamos falar sobre a situação as-is dos processos, tá? A situação as-is nada mais é do que a situação do processo pré-mudanças. Então, ele não é modelado na fase de melhoria, tá? Ele é modelado lá na fase de modelagem que a Mariana explicou para vocês anteriormente. E nessa fase de melhoria, o as-is ele é analisado. Então, ele é analisado e avaliado. E a partir dessa avaliação, algumas melhorias vão ser levantadas e o processo futuro, o to be, vai ser modelado, tá? Então, resumindo, basicamente o as-is, quando chega na fase de melhoria, ele já deve estar modelado. Então, a gente vai fazer uma análise dele e após essa análise vão ser levantadas melhorias que vão servir, então, para a modelagem do processo to be. As melhorias, elas podem... Pode voltar lá, todo, foi mal. As melhorias, elas podem corresponder, basicamente, à inclusão, à modificação, à exclusão de atividades. Algumas vezes também, é bem comum, na verdade, inclusão de documentos, inclusão de ferramentas de apoio também. Mas aí eu pergunto para vocês, como que é feita essa análise? Como que eu sei quais são as melhorias necessárias no meu processo? E agora eu trago para vocês, então, algumas técnicas de análise, tá? Essas técnicas, elas são baseadas na consultoria da DECA também, aquela que eu estou mostrando para vocês no início. Então, nosso primeiro método de análise é a análise do ponto de vista dos stakeholders, tá?
Para quem não sabe, os stakeholders são todas as pessoas que, querendo ou não, são afetadas pelo processo. Um exemplo clássico de stakeholder é o cliente. Se o seu processo está inadequado, o cliente vai receber um produto inadequado. Se o seu processo está muito bom, está com qualidade excelente, o cliente vai receber um produto excelente. Tá? Então, mas como funciona esse método de análise do ponto de vista dos stakeholders? É literalmente o que o nome está dizendo. Você vai se colocar no lugar dos stakeholders. Você vai se colocar no lugar do cliente, por exemplo. Vamos colocar no lugar do cliente. Como cliente, o que é que eu estou recebendo? Eu estou recebendo um produto bom? Eu estou recebendo um produto no prazo estabelecido com o fornecedor? Então, esse ponto tem que ser levado em conta nessa hora de análise, tá bom? Então, agora, para o nosso segundo método de análise de processos, é o método das dimensões de análise do processo. Basicamente, esse método ele estipula 8, se não me engano, dimensões, sendo elas recursos humanos, workflow, tecnologia da informação, motivação e métricas, regras e políticas, infraestruturas, colaboração e sustentabilidade. Tá, mas Theo, o que é que eu vou fazer com essas dimensões? Então, tu vai usar essas dimensões dentro dos teus processos. Por exemplo, dimensões de recursos humanos ali. Dentro do meu processo, qual o impacto dos recursos humanos? Poxa, eu tenho 10 pessoas, mas não precisava de 10 pessoas, eu só precisava de 8. Então, tem que levar isso em conta. Outro exemplo, colaboração. Poxa, dentro do meu processo tem 5 pessoas, mas elas se odeiam, elas não trabalham bem de jeito nenhum, elas não conseguem se comunicar com seus chefes. Então, a ideia do método de dimensões de análise do processo é identificar todas essas dimensões dentro do teu processo e anotar o que é que está errado, às vezes até o que está bom também é bem legal. Mas, enfim, esse é o nosso segundo método. O nosso terceiro e último método é o famoso FOFA, ou para o pessoal que gosta do inglês aí, análise SWOT, tá bom? Então, basicamente, você vai estudar as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças do seu projeto, do seu processo, perdão. Então, quais são as forças do meu processo? O que eu estou muito bom? O que é bom eu manter? Tá? Isso é muito legal. Analisar as fraquezas é legal, mas analisar as forças é muito bom para saber o que tu tem que manter no teu processo. Tá? As oportunidades. Poxa, quando que eu vou poder melhorar isso aqui? As fraquezas. Isso aqui está muito ruim, tem que melhorar, não sei o quê, onde está afetando. E as ameaças normalmente são coisas que podem vir a piorar bastante e podem se tornar uma fraqueza. Tá bom? Show de bola, pessoal. Agora estou chegando no final. Vou fazer um resuminho para vocês do que é basicamente o processo to be, tá? Ele é um processo to be, ele é basicamente a versão melhorada dos processos as is. Ele é uma remodelação dos processos antigos, de maneira que a empresa possa usá-los. Ressaltando que o BPM é uma disciplina contínua, tá? Então é muito comum que existam inúmeros processos to be dentro de um mesmo processo, já que, por ser contínuo, é muito comum tu tá aplicando BPM hoje, chega amanhã, o que era teu processo to be vai ser o as is, e já tá querendo formar um novo to be, entendeu? Então isso é bem comum existir esse ciclo, entre aspas, tá? Show de bola, pessoal. Então era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse momento. Para mim, pelo menos, imagino que o pessoal o Tom e a Mari podem falar um pouco depois, mas para mim foi uma experiência muito legal, pude aprender bastante. Espero que vocês possam ter aprendido tanto quanto eu. Isso, queria aproveitar o espaço, então, para agradecer o convite do Augusto também. Foi uma oportunidade muito boa. E a gente está aberto a qualquer dúvida, se vocês precisarem, a gente pode deixar nosso contato aí, qualquer coisa é só nos chamar. Que legal, assim, fiquei pensando em vários processos, assim, como vai fazer uma diferença bem grande na EJ, né, ter ele mapeado, assim, porque muitas vezes a gente fica com dúvidas nos nossos próprios processos, né, então é algo que é muito aplicável, né. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, ficamos por aqui hoje. Semana que vem temos capacitação em gestão de indicadores, né? Todo mundo convidado, quero ver todo mundo lá. Tá bem, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigada, gente. Qualquer coisa, podem contatar o Augusto, que ele nos chame e a gente pode ajudar vocês.